O sol castigava o sertão impiedoso. A poeira avermelhada rodopiava, levantada pelo vento quente que soprava sem cessar. No horizonte, a estrada de terra se estendia, cortando a paisagem árida. De repente, a tranquilidade da tarde foi rasgada pelo ronco alto de motores. 3 caminhonetes surgiram, levantando ainda mais poeira, e pararam bruscamente em frente a uma casa simples, de taipa. Homens armados saltaram dos veículos, invadindo a moradia aos gritos. Em meio à confusão, uma menina de olhos assustados foi arrastada para fora em direção a um dos carros. A cena, rápida e brutal, ecoou pelo sertão, despertando a fúria de um povo sofrido, mas unido. Maria, com seus 12 anos, era a alegria da pequena comunidade. Filha de agricultores, conhecia cada planta, cada animal, cada segredo daquela terra seca, mas generosa. Sabia como ninguém encontrar água em meio à aridez, como curar feridas com as ervas do campo, como prever a chuva observando as nuvens no céu. Era uma menina forte, esperta, com um sorriso que iluminava o sertão. Sua ligação com a terra e com as pessoas era profunda, enraizada como as árvores centenárias que resistiam bravamente à seca. A comunidade, um punhado de casas espalhadas pelo sertão, vivia da agricultura familiar e da criação de gado. A vida era dura, mas as pessoas eram unidas, solidárias. A fé e a esperança eram os pilares que sustentavam a rotina árdua. Todos se conheciam, se ajudavam, se protegiam. A escola era o ponto de encontro das crianças, o lugar onde aprendiam a ler, a escrever e a sonhar com um futuro melhor. A igreja era o refúgio nos momentos de aflição, o espaço de celebração e de união. A invasão das caminhonetes quebrou a rotina pacata da comunidade. Os homens armados, com seus rostos cobertos e seus gestos violentos, representavam uma ameaça desconhecida. Ninguém entendia o que estava acontecendo porque estavam levando Maria. O pânico se instalou, paralisando a todos. O pai de Maria, um homem forte e trabalhador, tentou impedir que levassem a filha, mas foi brutalmente agredido e jogado ao chão. A mãe, desesperada, gritava por socorro enquanto via a filha ser arrastada para a caminhonete. O silêncio sepulcral que se seguiu à partida dos veículos foi quebrado pelos gritos de dor da mãe de Maria. Os vizinhos se aproximaram, tentando acalmá-la, mas o desespero era visível em seus olhos. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora pela comunidade. A indignação e a revolta tomaram conta de todos. Era preciso fazer alguma coisa, impedir que aqueles criminosos escapassem com Maria. Seu Antônio, o fazendeiro mais antigo da região, conhecido por sua sabedoria e sua coragem, tomou a frente da situação. Reuniu os homens da comunidade, explicou o que estava acontecendo e propôs um plano para resgatar Maria. A ideia era simples: cercar a estrada, impedir que os traficantes fugissem. Cada um pegou sua arma, sua ferramenta, seu cavalo. A união e a determinação eram a força que os movia. A noite caiu sobre o sertão, fria e escura. Os fazendeiros, escondidos na vegetação rasteira, aguardavam a passagem das caminhonetes. A tensão era palpável, o silêncio era ensurdecedor. Cada um pensava em Maria, na sua alegria, na sua inocência. A imagem da menina sendo arrastada pelos criminosos era o combustível daquela emboscada. Era preciso agir rápido, com precisão, antes que fosse tarde demais. As luzes dos veículos surgiram no horizonte, quebrando a escuridão da noite. Os corações dos fazendeiros dispararam. A hora de agir havia chegado. Seu Antônio ergueu a mão, dando o sinal. Um grito ecoou pelo sertão, seguido pelo barulho de tiros. A emboscada havia começado. A poeira subia, densa, enquanto os veículos dos fazendeiros formavam uma barreira intransponível. Os traficantes, acuados, viam seu plano desmoronar. A menina, encolhida no banco de trás, tremia, mas em seus olhos já se via um lampejo de esperança. O líder dos criminosos, um homem de rosto marcado e olhar frio, praguejou.
A situação havia se tornado um beco sem saída. Tentou manter a calma, ordenando aos seus comparsas que mantivessem a guarda alta. A prioridade era garantir a fuga, mesmo que isso significasse abandonar a carga. Mas a presença dos fazendeiros, armados e determinados, era um obstáculo formidável. Um dos fazendeiros, reconhecido por sua voz forte e liderança nata, aproximou-se, gritando para que libertassem a menina e se entregassem. Sua voz ecoava pelo sertão, carregada de indignação e determinação. Ele representava a força da comunidade, a união de pessoas simples que se recusavam a tolerar a violência e a injustiça. A tensão no ar era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade. A menina no carro rezava silenciosamente, agarrada a um pequeno crucifixo que carregava consigo. Ela depositava sua fé naqueles homens que, arriscando suas vidas, a defendiam. Os traficantes, percebendo que a situação estava fora de controle, começaram a demonstrar sinais de desespero. A ousadia inicial se transformava em medo. A promessa de dinheiro fácil e poder se esvaía diante da iminente captura. O líder, em um último ato de bravata, tentou negociar. Ofereceu dinheiro, prometeu vingança, mas nada parecia comover os fazendeiros. Eles estavam determinados a proteger sua comunidade e a garantir a segurança da menina. A noite caía e com ela aumentava a apreensão. O sertão, antes palco de silêncio e solidão, agora era o cenário de um confronto iminente. A justiça, personificada naqueles homens simples, estava prestes a ser feita. O cerco se fechava e a esperança renascia no coração da menina. Ela sabia que, apesar do medo, não estava sozinha. A força da comunidade a protegia e a fé a guiava. A decisão estava tomada. Os fazendeiros não cederiam. Os traficantes, encurralados, teriam que enfrentar as consequências de seus atos. O sertão, testemunha silenciosa de tantos horrores, aguardava o desfecho daquela noite fatídica. A notícia do rapto da menina se espalhou como fogo, inflamando os corações dos sertanejos. A sensação de impotência que antes pairava sobre a comunidade foi substituída por uma fúria justa e uma determinação inabalável. Cada fazendeiro, cada morador, sentia na pele a dor daquela criança, como se fosse um membro de sua própria família. As mulheres, fortes e resilientes, organizavam o apoio logístico. Preparavam comida, água e tudo o que fosse necessário para manter os homens firmes na estrada. A solidariedade feminina era a força motriz por trás daquele movimento. Elas sabiam que a união era a única forma de vencer o mal que ameaçava sua comunidade. Os mais velhos, com suas histórias e experiências, transmitiam sabedoria e coragem. Lembravam dos tempos difíceis, das lutas enfrentadas e das vitórias conquistadas. Suas palavras eram um alento, um farol que guiava os mais jovens na escuridão daquela noite. As crianças, mesmo sem entender completamente a gravidade da situação, sentiam a tensão no ar. Rezavam, pediam a Deus que protegesse a menina e os homens que a defendiam. Seus corações puros e inocentes eram a esperança de um futuro melhor, um futuro livre da violência e da opressão. Os fazendeiros, enquanto mantinham o cerco, trocavam olhares silenciosos. Cada um sabia o que estava em jogo. Não era apenas a vida da menina que estava em risco, mas também a honra e a dignidade de toda a comunidade. Eles estavam dispostos a lutar até o fim para proteger o que era seu. A noite avançava e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos motores dos carros e pelos murmúrios dos fazendeiros. A lua, testemunha silenciosa daquela cena, iluminava a estrada poeirenta, criando sombras alongadas que dançavam no chão. A espera era angustiante, mas ninguém ousava abandonar seu posto. A determinação era mais forte que o medo. A fé era mais forte que a dúvida. A esperança era mais forte que o desespero. Eles estavam ali, unidos por um propósito comum:
resgatar a menina e devolver a paz ao sertão. E não desistiriam até que a justiça fosse feita. No meio daquela tensão toda, o fazendeiro mais velho, conhecido por sua sabedoria e calma, começou a questionar se estavam agindo da maneira correta. Ele entendia a fúria e a necessidade de proteger a menina, mas temia que a situação pudesse escalar para um confronto ainda mais violento. Ele se perguntava se não seria melhor tentar uma negociação, mesmo que isso significasse ceder em alguns pontos. Afinal, o objetivo principal era garantir a segurança da criança e não transformar a situação em uma guerra. Outros fazendeiros, movidos pela raiva e pelo desejo de vingança, discordavam da proposta. Eles acreditavam que os traficantes não mereciam nenhuma consideração e que a única solução era enfrentá-los com a mesma violência que eles usavam. O debate se intensificou, dividindo o grupo em opiniões divergentes. Alguns defendiam a negociação, outros a confrontação. A unidade que antes os guiava começou a se fragmentar, ameaçando o sucesso da operação. A menina, ouvindo a discussão do interior do carro, sentiu o medo aumentar. Ela não queria ser a causa daquela divisão, não queria que aqueles homens se enfrentassem por sua causa. Em seu coração surgiu um dilema cruel. Seria melhor se entregar aos traficantes para evitar um confronto sangrento? A resposta, por mais dolorosa que fosse, era não. Ela sabia que se entregasse, estaria condenando outras crianças a sofrer o mesmo destino. Ela precisava ser forte, precisava resistir, para que sua história servisse de exemplo e para que outras meninas não fossem vítimas da crueldade dos traficantes. Com a voz embargada pela emoção, ela pediu para falar com o fazendeiro mais velho. Contou sobre seu medo, sobre sua angústia, mas também sobre sua determinação em lutar por sua liberdade e pela liberdade de outras crianças. Suas palavras tocaram o coração do fazendeiro, que percebeu a força e a coragem daquela menina. Ele entendeu que a negociação não era a solução, que era preciso enfrentar os traficantes para acabar com a impunidade e garantir a segurança da comunidade. Com um novo ânimo, ele reuniu os fazendeiros e propôs uma nova estratégia: manter o cerco, mas sem usar a violência. Eles dariam aos traficantes a oportunidade de se entregarem, e se eles se recusassem, usariam a força necessária para subjugá-los. A proposta foi aceita por todos, e a unidade foi restaurada. Os fazendeiros, mais fortes e determinados do que nunca, se prepararam para o confronto final. A tensão na estrada era quase palpável. Os traficantes, percebendo a hesitação dos fazendeiros, tentaram tirar proveito da situação. Começaram a provocar, a insultar, a ameaçar. Queriam testar os limites da paciência dos sertanejos para ver se conseguiam romper o cerco. Um dos traficantes, mais exaltado que os outros, desceu do carro com uma arma na mão. Apontou para os fazendeiros, gritando que eles não sabiam com quem estavam se metendo, que eles iriam se arrepender de terem cruzado o caminho deles. Os fazendeiros, mantendo a calma, permaneceram em seus postos. Não se deixaram intimidar pelas ameaças, não cederam às provocações. Sabiam que a violência era a última opção e que era preciso tentar de tudo para evitar um confronto sangrento. A menina, vendo a cena do interior do carro, sentiu o pânico tomar conta de si. Ela temia que o traficante pudesse atirar, que alguém pudesse se machucar. Em um ato de coragem, abriu a porta do carro e se jogou no chão. O traficante, surpreso com a atitude da menina, hesitou por um instante. Não esperava que ela fosse tão corajosa, tão determinada. A hesitação foi fatal. Um dos fazendeiros aproveitou a oportunidade para dominá-lo, imobilizando-o e desarmando-o. Os outros traficantes, vendo seu companheiro dominado, entraram em desespero. Começaram a atirar, tentando furar o bloqueio. Os fazendeiros revidaram, mas sem intenção de matar. Queriam apenas se defender e impedir que os criminosos fugissem. O tiroteio durou alguns minutos, mas foi o suficiente para causar pânico e destruição.
Os carros foram atingidos por balas, os pneus furados, os vidros estilhaçados. A poeira subia, misturada com o cheiro de pólvora. No meio do caos, a menina rastejou até um lugar seguro, protegendo-se atrás de um dos carros. Ela rezava, pedindo a Deus que tudo terminasse bem, que ninguém se machucasse. De repente, o silêncio. Os tiros cessaram. Os gritos silenciaram. Apenas o som do vento que soprava no sertão podia ser ouvido. Os traficantes, vendo que não tinham chance de escapar, se renderam. Jogaram suas armas no chão e se entregaram aos fazendeiros. A luta havia terminado. A noite estava escura, mas as lembranças clareavam a mente de cada um ali presente. O velho fazendeiro recordava a infância, os tempos em que o sertão era um lugar de paz e harmonia, as festas juninas, as colheitas fartas, a união da comunidade. Mas também se lembrava das dificuldades, da seca, da fome, da violência. A menina, ainda assustada, revivia o momento do rapto, o medo, a angústia, a sensação de impotência, mas também se lembrava da coragem dos fazendeiros, da solidariedade das mulheres, da esperança das crianças. O líder dos traficantes, algemado e humilhado, rememorava seus planos, o dinheiro fácil, o poder, a vida de luxo, mas também se lembrava da ganância, da ambição desmedida, da falta de escrúpulos. Cada um ali presente tinha sua própria história, suas próprias dores, seus próprios sonhos. E naquela noite, no meio do sertão, todos se encontravam, unidos por um evento trágico, mas também por um sentimento comum, a esperança de um futuro melhor. O silêncio da noite era quebrado pelos soluços da menina, que chorava de alívio e de gratidão. Os fazendeiros a abraçavam, tentando confortá-la. As mulheres a acolhiam, oferecendo-lhe água e comida. As crianças a cercavam, sorrindo e cantando. Aos poucos, a alegria tomava conta do ambiente. A tristeza dava lugar à esperança, o medo à coragem, a violência à paz. O sertão, mais uma vez, mostrava sua força e sua resiliência. Naquela noite, a comunidade havia vencido o mal. A justiça havia sido feita. A menina havia sido resgatada. E o sertão, mais forte e unido do que nunca, se preparava para um novo amanhecer. A menina, já nos braços de sua mãe, olhava para trás, para os fazendeiros que a haviam salvado. Em seus olhos não havia apenas gratidão, mas também uma profunda admiração. Ela sabia que aqueles homens, com suas mãos calejadas e seus corações generosos, eram os verdadeiros heróis do sertão. Eles haviam arriscado suas vidas para protegê-la, para defender sua comunidade, para garantir a segurança de seu povo. Eles eram o exemplo de que a união, a coragem e a fé podem vencer qualquer obstáculo. Aquele dia marcaria para sempre a vida da menina. Ela nunca se esqueceria do rapto, do medo, da angústia, mas também nunca se esqueceria da solidariedade, da coragem e da esperança que encontrou no sertão. Ela sabia que sua história serviria de exemplo para outras crianças, para outros jovens, para outras comunidades. Ela seria a voz daqueles que não têm voz, a defensora dos oprimidos, a lutadora pela justiça. E assim, com o coração cheio de esperança e de gratidão, ela se despediu dos fazendeiros e seguiu em frente, rumo a um futuro melhor, um futuro livre da violência e da opressão. A estrada estava livre, o caminho estava aberto, e o sertão, mais forte e unido do que nunca, se preparava para um novo amanhecer. Aqui está a conclusão da história, focada nas consequências emocionais e sociais do resgate da menina, sem violar as diretrizes de conteúdo. Bloco 1. A poeira da confusão começou a baixar, revelando o cenário de apreensão que tomara conta da região. A menina, ainda em choque, agarrava-se à saia da avó, seus olhos arregalados refletindo o terror que vivera. Os traficantes, imobilizados e desarmados, aguardavam a chegada das autoridades, seus rostos antes prepotentes agora marcados pelo medo e pela incerteza.
A rápida ação dos fazendeiros que haviam cercado a estrada, impedindo a fuga dos criminosos, transformara a desesperança em alívio. O sertão, palco de tantas histórias de abandono e violência, testemunhava um raro momento de união e resistência. O delegado, ao chegar ao local, coordenou a prisão dos traficantes e garantiu o encaminhamento da menina para um local seguro, onde receberia o apoio psicológico necessário para superar o trauma. A avó, amparada pelos vizinhos, não conseguia conter as lágrimas de gratidão. A solidariedade demonstrada pela comunidade sertaneja era um farol de esperança em meio à escuridão. Aquele dia ficaria marcado na memória de todos como um exemplo de coragem e determinação. Os fazendeiros, exaustos mas aliviados, começaram a desmontar o bloqueio na estrada. As máquinas pesadas que antes serviam para o trabalho na lavoura, agora haviam sido utilizadas para proteger a vida de uma criança. A união improvável entre os grandes proprietários de terra e os pequenos agricultores mostrava que, diante da ameaça, todos estavam dispostos a lutar pelo bem comum. O sentimento de pertencimento e a identidade cultural do sertão haviam sido fortalecidos naquele dia. Bloco 2. No hospital da cidade vizinha, a menina recebia os primeiros cuidados. O médico, um homem simples e atencioso, examinava-a com delicadeza, buscando sinais de ferimentos físicos. Felizmente, além do susto, ela não apresentava lesões graves. No entanto, o trauma emocional era evidente. A psicóloga, especialista em casos de violência, conversava com ela em voz baixa, tentando acalmá-la e construir uma ponte de confiança. A menina, aos poucos, começava a se abrir, relatando os momentos de pânico que viveu durante o sequestro. A avó, acompanhada por uma assistente social, aguardava ansiosamente por notícias. A cada minuto que passava, a angústia aumentava. Ela se sentia culpada por não ter conseguido proteger a neta, mas ao mesmo tempo grata por tê-la de volta. A assistente social, ciente da fragilidade da situação, oferecia apoio e orientação, explicando os próximos passos a serem seguidos. A prioridade era garantir a segurança e o bem-estar da menina, oferecendo-lhe um ambiente acolhedor e protetor. Enquanto isso, na delegacia, os traficantes eram interrogados. O delegado, experiente e perspicaz, buscava informações sobre a organização criminosa e seus planos para a região. Os depoimentos eram contraditórios e evasivos, mas o delegado não se deixava intimidar. Ele sabia que a verdade era fundamental para desmantelar a quadrilha e impedir que outras crianças fossem vítimas da violência. A investigação seguia em ritmo acelerado, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pelos seus crimes. Bloco 3. Os fazendeiros, reunidos na sede de uma das propriedades, discutiam os próximos passos a serem tomados. A sensação de alívio pelo resgate da menina não era suficiente para apagar a preocupação com a segurança da região. Eles sabiam que o problema do tráfico de drogas era complexo e que exigia uma ação conjunta e coordenada. Decidiram criar um grupo de vigilância com o objetivo de monitorar as estradas e denunciar atividades suspeitas. Além disso, se comprometeram a investir em projetos sociais que pudessem oferecer oportunidades para os jovens do sertão, afastando-os da criminalidade. A avó, ao lado da neta, recebia o carinho e a solidariedade dos vizinhos. As mulheres da comunidade se revezavam para preparar refeições e cuidar da casa, aliviando o peso sobre os ombros da idosa. Os homens, por sua vez, organizavam rondas noturnas, garantindo a segurança da família. A união da comunidade era a prova de que, mesmo diante das dificuldades, o sertão não se renderia à violência. A esperança renascia em cada sorriso, em cada abraço, em cada gesto de generosidade. A menina, aos poucos, começava a recuperar a alegria de viver. As brincadeiras com os amigos, os passeios pela fazenda, as histórias contadas pela avó, tudo contribuía para amenizar o trauma do sequestro. Ela sabia que estava segura, que era amada
e protegida. Agradecia a Deus e a todos que haviam se unido para salvá-la. Em seu coração, guardava a certeza de que o bem sempre vence o mal. Bloco 4. A notícia do resgate da menina se espalhou rapidamente por todo o país. Os jornais e as emissoras de televisão destacaram a coragem dos fazendeiros e a união da comunidade sertaneja. A história comoveu a população e gerou um debate sobre a violência no campo e a falta de segurança nas áreas rurais. Políticos e autoridades se manifestaram, prometendo medidas para combater o crime e garantir a proteção das famílias que vivem no sertão. ONGs e instituições sociais se mobilizaram para oferecer apoio às vítimas da violência e desenvolver projetos de prevenção. A sociedade civil se uniu em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, exigindo políticas públicas que garantissem o seu bem-estar e a sua segurança. A tragédia da menina sequestrada serviu de alerta para a necessidade de um esforço conjunto para construir um país mais justo e igualitário. O caso também reacendeu a discussão sobre a reforma agrária e a distribuição de terras no Brasil. Muitos argumentavam que a concentração de renda e a falta de oportunidades no campo contribuíam para o aumento da violência e da criminalidade. Acreditavam que a democratização do acesso à terra era fundamental para promover o desenvolvimento social e econômico do sertão, oferecendo alternativas para os jovens e combatendo a pobreza e a desigualdade. Bloco 5. O impacto emocional do sequestro da menina foi profundo e duradouro. A avó, apesar do alívio por tê-la de volta, carregava consigo a culpa por não ter conseguido protegê-la. As noites eram marcadas por pesadelos e lembranças angustiantes. Ela se sentia impotente diante da violência e temia que algo semelhante pudesse acontecer novamente. O amor pela neta era a sua força, mas também a sua maior fragilidade. A menina, por sua vez, lutava para superar o trauma do sequestro. As imagens dos traficantes e as ameaças que sofreu não saíam de sua mente. Ela se sentia insegura e vulnerável, com medo de sair de casa e de confiar nas pessoas. O apoio da família, dos amigos e dos profissionais de saúde era fundamental para ajudá-la a reconstruir a sua vida e a recuperar a sua autoestima. Os fazendeiros, apesar de terem sido reconhecidos como heróis, também sofreram com as consequências do sequestro. Eles se sentiam responsáveis pela segurança da comunidade e temiam que a ação dos traficantes pudesse gerar uma onda de violência na região. A união demonstrada durante o resgate da menina era um sinal de esperança, mas também um desafio para manter a paz e a ordem no sertão. Bloco 6. Um pequeno gesto de carinho se tornou um símbolo de esperança. A menina, ao retornar para casa, recebeu de presente uma boneca de pano, feita pelas mulheres da comunidade. A boneca, com um vestido colorido e um sorriso no rosto, representava a proteção e o amor que ela havia recebido. A menina a abraçava com força, como se estivesse agradecendo a todos que haviam se unido para salvá-la. A avó, ao lado da neta, plantou uma pequena árvore no quintal de casa. A árvore, um ipê amarelo, representava a vida e a esperança de um futuro melhor. Ela regava a planta todos os dias, como se estivesse cuidando da própria neta. A cada folha que nascia, a cada flor que desabrochava, a sua fé se renovava. Os fazendeiros, em sinal de solidariedade, doaram parte de suas colheitas para as famílias mais necessitadas da região. A generosidade era uma forma de demonstrar que eles estavam comprometidos com o bem-estar da comunidade e que não mediriam esforços para ajudar aqueles que mais precisavam. A união e a solidariedade eram as armas mais poderosas contra a violência e a desigualdade. Bloco 7. O tempo passou e a menina cresceu, tornando-se uma jovem forte e determinada. Ela nunca se esqueceu do que aconteceu, mas aprendeu a transformar a dor em força. Dedicou-se aos estudos e se tornou uma líder comunitária, lutando pelos direitos das crianças e dos adolescentes.
Sua história inspirou muitas pessoas a acreditar na esperança e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. A avó, orgulhosa da neta, acompanhava seus passos com admiração. Sabia que a menina havia superado o trauma do sequestro e se tornado uma pessoa melhor. Acreditava que o amor e a união da comunidade haviam sido fundamentais para a sua recuperação. A fé e a esperança eram os seus maiores legados. Os fazendeiros, ao verem a menina transformada em uma líder, sentiram que o seu esforço não havia sido em vão. Acreditavam que o investimento em projetos sociais e a união da comunidade eram o caminho para construir um futuro melhor para o sertão. A segurança e o bem-estar das famílias eram a sua prioridade. Bloco 8. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes. A menina, agora uma mulher, caminhava pela estrada de terra, observando a paisagem. O sertão, com sua beleza árida e sua gente sofrida, era a sua casa, o seu lugar de pertencimento. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas não perdia a esperança. No quintal de casa, a avó regava o ipê amarelo, que havia se tornado uma árvore frondosa e imponente. As flores, com sua cor intensa, alegravam o ambiente e perfumavam o ar. A vida renascia a cada primavera, renovando a esperança de um futuro melhor. A brisa soprava suavemente, trazendo consigo o aroma da terra molhada e o canto dos pássaros. A menina sorriu, sentindo a paz e a serenidade que o sertão lhe proporcionava. Ela sabia que, apesar das dificuldades, a vida era um presente e que valia a pena lutar por ela. O sertão, palco de tantas histórias de dor e sofrimento, também era um lugar de esperança e de renovação. E no coração de cada sertanejo pulsava a fé em um futuro mais justo e igualitário, selado pelo gesto heróico que uniu fazendeiros para cercar a estrada. Um ato que ecoaria por gerações como um farol de coragem e solidariedade.